Olá, comunidade acadêmica! Bem-vindos a mais um podcast Chá da Tarde no UniCV. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante para a nossa vida enquanto cidadão, para o empresário, enfim, todas as esferas da sociedade. Nós vamos falar do sistema tributário brasileiro e da reforma tributária. E quem está aqui conosco é o Marcos Vinícius de Paiva. Muito obrigado pela presença. O Marcos, pessoal, ele é advogado, ele é sócio da Justus Paiva Preis Advocacia Tributária e Empresarial, mestrando em Direito Tributário pela USP e em Teoria do Direito pela Universidade de Gênova, especialista em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Também foi graduado em Direito pela UEM e membro do Conselho de Contribuintes de Maringá. Por fim, foi presidente da primeira turma de julgamentos. Pessoal, esse assunto ele acaba se tornando muito relevante na nossa vida devido ao sistema tributário brasileiro ser altamente complexo, regressivo e também inseguro. Diante disso, nós temos no nosso Congresso Nacional muitas PECs, tramitando, principalmente da PEC 45 até a PEC 110. E nós temos alguns problemas que essa complexidade do sistema tributário pode causar aqui para nós. Então, Marcos, de maneira breve, como que funciona esse sistema tributário nacional? Esse manicômio tributário, o pessoal diz, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O sistema tributário nacional, ele funciona da seguinte forma. Existem 5 tipos de tributos, da maneira mais simples possível. As primeiras que nós estamos acostumados são as taxas. Você vai no cartório, você precisa de algo do Estado, uma prestação, um carimbo, uma assinatura, e o Estado te presta um serviço e você paga uma taxa por isso. Segundo, são os impostos. Nos impostos, o Estado percebe que você manifesta o que ele chama de signo presuntivo de riqueza, ou seja, ele vê em você que você tem capacidade de participar dos custos estatais. Então, vou dar alguns exemplos. IPVA. O IPVA, ele é pago porque você tem um carro. Se você tem um carro, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem condições de participar das despesas estatais. O terceiro tipo de tributo são as contribuições. As contribuições são muito parecidas com os impostos, mas elas têm o produto da arrecadação delas destinado a um fim específico. Porque o imposto, o dinheiro disso vai para o cofre do Estado e ele gasta como ele quer. Nas contribuições, esse dinheiro vai para a Seguridade Social, para a Previdência, para a Saúde. O produto dessa arrecadação já está vinculado a um gasto. Por fim, nós temos mais 2 tipos de tributo. Empréstimos compulsórios, o Brasil já não tem há muito tempo, graças a Deus. E contribuições de melhoria, também muito pouco utilizado, que é mais ou menos assim, você tem uma obra perto da sua casa que valoriza muito seu imóvel, então você tem que participar do custo daquela obra. Esses são 5 tipos de tributos. Agora vejam, 5 tipos de tributos que se dividem em N espécies. Então eu tenho para a União imposto de renda, importação, exportação, ITR, IOF. Eu estou usando várias siglas só para demonstrar. De letras, né? Sopa de letras, exato. O Estado tem o ICMS, o ITCMD, o IPVA, e o município tem o IPTU, o ITBI e o ISS. Então, são muitos tributos, cada um recolhido de uma maneira diferente, com declarações contábeis diferentes, mas não há motivo para desânimo, existe uma lógica tributária por trás disso. É claro que o sistema é complexo, nós temos que melhorá-lo, mas é algo muito importante no nosso dia a dia, já que quando a gente compra qualquer coisa, a gente está pagando tributos. Tem uma frase que você pode até não gostar do direito tributário, mas o direito tributário certamente gosta de você, na medida que ele capta essas manifestações de riqueza o tempo todo. Marcos, perfeito. Então, só um pontinho que eu queria resgatar. Então, quer dizer que, dependendo do município que eu estou, dependendo do estado que eu estou, vai ter uma alíquota diferente, imposto diferente. Se eu vendo para São Paulo, se eu vendo para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Veja, nós temos 5.500 entes federativos, União, estados e municípios. Os tributos que eles podem cobrar estão estabelecidos na Constituição, mas os pormenores desses tributos variam muito mesmo. Entendi. Então, existem algumas coisas que devem estar em lei complementar, mas o operador
tributário ele sofre um pouquinho para entender como é que é feito naquele município, nesse município, e mais ainda o contribuinte, né, que fica mais perdido ainda. Perfeito. Então, já puxando gancho com esse assunto, quais seriam os principais problemas que nós temos que são atribuídos ao sistema tributário aqui nacional? Bom, acho que o primeiro problema é a complexidade. A complexidade gera um outro problema que a gente chama, com um nome bonito, que é custos de conformidade. Ou seja, o contribuinte paga muito para saber o quanto ele deve pagar de tributos. Então, a empresa hoje em dia ela tem contabilidade, ela tem um advogado tributário, ela tem um sistema de TI eficiente, porque ela precisa, ela tem um setor de compliance, tudo isso custa. Então, ela está pagando para saber quanto que ela tem que pagar de tributos. Além disso, a gente tem um problema de insegurança jurídica, porque essas causas são constantemente levadas ao judiciário. O contribuinte interpreta a lei de uma forma, a Receita Federal interpreta de outra, e isso vai parar lá nos tribunais superiores. Toda semana, se você entrar num veículo de informação, vai estar lá dizendo assim: STJ julgará hoje caso muito importante com uma relevância de X bilhões para a União. Então isso acontece toda semana porque as leis são complexas, os contribuintes e a Receita discordam e levam esse problema ao judiciário. E o problema talvez mais próximo da nossa realidade é o que a gente chama de regressividade do sistema. Regressividade é um nome que se dá à seguinte situação: quanto menos o sujeito ganha, mais ele paga proporcionalmente de impostos. Então, é claro que, proporcionalmente à sua renda, é claro que em termos nominais, né, em valores, o empresário ou o sujeito que ganha muito paga muito. Mas em relação à proporção da sua renda, aquele que é pobre paga muito mais. Porque se ele ganha R$1.000, se ele ganha 900, se ele ganha R$600, ele vai ao mercado, 45%, 50% daquele produto é tributo. Então significa que ele está pagando 45% de imposto, o que em termos de eficiência, muito ruim para nós. E às vezes um aumento de R$2, R$3 no preço de um alimento já torna inviável a compra, né, de uma família. Exatamente. Então esse é o problema talvez o mais grave que a gente deveria estar preocupado em lidar. Perfeito, Marcos. E gostaria que você falasse para nós então sobre os projetos em andamento lá no Congresso Nacional. Tem alguma novidade boa esperando a gente? O que você poderia trazer para nós? Bom, existem dois projetos em trâmite, existem vários projetos em trâmite, mas existem dois mais avançados e que estão de fato sendo cogitados. Um é a PEC 45 e outro é a PEC 110. Ambos têm uma proposta muito parecida, eles pretendem pegar vários desses tributos que incidem sobre o consumo, então IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, e transformar num tributo só, chamado IBS. A intenção é diminuir a complexidade. Na PEC 110 até tem alguns tributos a mais. Agora notem, essa é uma tentativa de reduzir a complexidade do sistema, não é uma tentativa de reduzir a regressividade do sistema. Nós estamos preocupados com o problema A, que é aquele custo de conformidade que eu expliquei agora. Agora, são iniciativas interessantes que propõem uma mudança muito sensível, a gente chama de estrutural no sistema, né? Não é uma reforma específica sobre cada tributo que poderia ser feito. A intenção é dar um passo grande e tentar começar, não do zero, mas começar de novo em relação à tributação do consumo. Isso seria tão disruptivo à medida que a Receita Federal ia ter que adequar o sistema dela, né? As receitas estaduais, os TIs das empresas, né? Então envolve realmente uma cadeia, né, muito grande. Marcos, gostaria de fazer uma última pergunta, então, para a gente finalizar esse papo. E quais propostas, né? Você citou algumas aqui, mas será que elas resolvem os problemas ou será que elas geram novos problemas ainda? Bom, eu particularmente sou um pouco cético em relação a essas propostas, né? As pessoas estão vendo, sim, com otimismo a iniciativa da mudança. Isso é bom. A gente reconheceu o problema e a gente quer mudar. A gente acha que tem algo a ser resolvido. No entanto, eu acho que os principais fatores de complexidade não estão no número de tributos. Estão na postura, tanto dos contribuintes quanto da Receita Federal, que discutem o tempo todo, mesmo termos que seriam simples. Estão na regulamentação da Receita Federal, né? Qualquer contador sabe o número de informações que ele precisa informar. Então, eu vou citar outras letras, outras siglas aqui: DEFIS,
DIR, FFD, DCTF, SPED, E-Social, ECD, LALUR. O que são isso? São documentos que a Receita tem que preencher e entregar para a Receita para que ela possa fiscalizar os tributos devidos. São N documentos contábeis para que a Receita possa cruzá-los. O método de fiscalização da Receita é chamado malha fina. 90% das fiscalizações o sistema que pega. Então eles criam várias informações que você preenche no sistema para constatar incoerências. Mas isso é muito difícil para o contribuinte. Ele erra sem querer errar muitas vezes porque o sistema é complexo. Então, na minha leitura, existem outros fatores decisivos e eu vou chamar a atenção, talvez para finalizar, que há uma contrapartida à complexidade. Se todos nós pagássemos tributos, todas as empresas, todos os contribuintes, da mesma forma, o mesmo tributo per capita, por pessoa, vamos dividir quanto o Estado custa por pessoa, seria muito simples, mas seria injusto. A complexidade ela surge quando a gente institui tratamentos diferentes. Eu vejo que a empresa que fatura muito tem que pagar de um jeito, a empresa que fatura médio tem que pagar de outro, a empresa que fatura pouco tem que pagar de outro, a indústria de um jeito, o comércio de outro, os serviços de outro. E aí o serviço de painéis fotovoltaicos é de um jeito, o serviço de construção civil é de outro, e a gente vai criando regras diferentes. Essas regras trazem justiça, mas também trazem complexidade. O que eu quero dizer é, reduzir a complexidade aumenta a injustiça. Nós vamos ter aproximações que vão impor uma contrapartida delicada. A gente tem que pensar nisso e ver se vale a pena. Nossa, gente, daria para ficar aqui conversando com o Marcos a tarde inteira. Que papo gostoso, Marcos. Eu que agradeço. Obrigado. E você gostou desse assunto? Você pode buscar mais conhecimento. Nós temos o curso de Ciências Contábeis, o curso de Direito. Temos várias especializações na área tributária. Então, esse assunto realmente é um assunto assim, muito instigante. Finalizamos aqui nosso podcast. Gostaria de agradecer ao Marcos pela presença e também ao Copegem por ter viabilizado esse nosso encontro. Então, esse podcast compõe um grupo de ações que foi feito aqui pelo Conselho, né, do Copegem, referente ao Feirão do Imposto, que é uma ação cujo objetivo é conscientizar a população brasileira quanto às elevadas taxas tributárias que pagamos, para que assim seja possível cobrar uma melhor utilização desses recursos. Então, Marcos, você agregou muito para esse chá da tarde. Se você ainda não curtiu, deixa aqui, né? E também o coraçãozinho verde ali no Spotify. Muito obrigado, até a próxima.